You gone, I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter a nossa aula de tecido epitelial, de revestimento e glandular. Bora lá comigo! Como vocês sabem, o nosso corpo é formado por diversos sistemas que são constituídos por órgãos e esses órgãos são, por sua vez, formados por tecidos e células. A histologia justamente estuda a natureza da organização e função dos tecidos. No nosso organismo, existem 4 tecidos fundamentais: o tecido epitelial, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Isso quer dizer que esses 4 tecidos sempre estão presentes em qualquer órgão do nosso corpo. Já os tecidos especializados vão variar segundo o órgão e sistema. Antes da gente entrar no tecido epitelial, que é o tema dessa aula, vamos dar uma revisadinha como é que são as principais etapas, os métodos para a gente poder produzir uma lâmina histológica que a gente usa lá nas nossas aulas práticas. Como vocês sabem, a histologia ela é baseada na análise de pequenas estruturas que a gente não consegue ver a olho nu e que a gente usa o microscópio como instrumento básico, que foi inventado há muito tempo atrás, não é? Pelo Levanhoët e pelo Roberto Hooke. Com o microscópio, a gente consegue ver estruturas mais ou menos que variam na unidade de medida de micrômetros a nanômetros. Atualmente existem supermicroscópios que conseguem enxergar coisas maravilhosas das células, mas nas nossas aulas práticas a gente vai usar esse microscópio óptico comum que eu estou mostrando aí nesta imagem e que nos possibilita ver estruturas que nem essa lâmina que está também apresentada aí. Então, vamos falar um pouquinho de como é que a gente prepara essas lâminas. Geralmente, a gente pega pedaços de órgãos de animais, não é? E esses órgãos agora são segmentados em pequenos pedaços que são fixados, geralmente em formol, e posteriormente eles são desidratados para que a gente possa pôr parafina para dentro deles e tornar eles, então, mais duros o suficiente para eu, com a ajuda do micrótomo, como está aparecendo nesse filmezinho, cortar lâminas muito fininhas. Depois que elas são bem cortadas, elas vão sofrer um processo de coloração, que é bastante demorado e tem que ser feito muito bem para a gente poder ter boas imagens. Diversos tipos de corantes vão ser utilizados para corar diversos tipos de tecidos e também partes da célula que se diferenciam. Depois que o corte histológico já está corado, uma lamínula então vai ser colocada em cima e colada, não é? Para protegê-lo. Agora sim, as nossas lâminas secas, bonitinhas, vão estar prontas para serem visualizadas no microscópio, que tem diversas partes que você vai conhecer melhor quando estiver fazendo as aulas práticas. Agora, pessoal, que você viu como é que tudo isso é feito, muito cuidado com esse material. Ele dá muito trabalho para preparar para vocês. Tá, agora sim vamos começar a falar sobre tecido epitelial. O tecido epitelial é aquele que recobre a superfície externa do corpo e também todas as nossas cavidades internas corporais, como é o caso do nosso tubo gastrointestinal. E ele é muito importante porque ele desempenha diversas funções no organismo, como revestir o nosso corpo, proteger o nosso corpo contra a ação de agentes ambientais, como, por exemplo, dos raios ultravioleta. Ele também está associado à absorção das moléculas pelo nosso organismo, por exemplo, tudo aquilo que a gente come ou a gente bebe, as moléculas que são digeridas, elas vão ser absorvidas por esse tecido epitelial gastrointestinal. Ele também está associado com a secreção das nossas glândulas, como, por exemplo, as glândulas de suor que a gente está mostrando aqui. Além disso, o nosso tecido epitelial vai possuir receptores sensoriais nervosos que fazem com que a gente tenha percepção de dor, de tato, de frio, de calor, entre outras.
Em termos histológicos, o tecido epitelial ele é caracterizado por células justapostas que têm muita pouca quantidade de matriz extracelular entre uma e outra, e elas estão apoiadas numa membrana basal acelular que é secretada por essas células. Em termos estruturais, o tecido epitelial sempre vai estar ligado ao tecido conjuntivo, e ele vai ser um tecido avascular, ele não possui vasos sanguíneos, ele não possui inervação, a não ser os receptores sensoriais, e ele é de fácil regeneração. Ele vai ser alimentado, ou seja, a sua nutrição, a oxigenação e a retirada de metabólitos vai ser feito então por esse tecido conjuntivo que sempre está localizado abaixo dele. O tecido epitelial se liga ao tecido conjuntivo através da secreção de uma estrutura acelular conhecida como lâmina basal. Duas lâminas basais dão origem ao que a gente chama de membrana basal, como a gente pode ver nesses dois esquemas de microscopia óptica e eletrônica. A lâmina basal é constituída basicamente de colágeno do tipo 4, laminina e proteoglicanas. Quando a gente vai analisar a estrutura do tecido epitelial, a gente vai ver que ele é um tecido do tipo polarizado. O que é isso? Ele contém uma face apical que tem um determinado tipo de citoestrutura e uma face basal. Na fase apical é que nós vamos encontrar principalmente projeções citoplasmáticas que, por exemplo, conseguem absorver substâncias, como ocorre no nosso sistema gastrointestinal. Geralmente, o tecido epitelial ele vai ser ligado uma célula a outra através de junções de oclusão ou desmossomos e também junções de adesão, conforme a sua localização nos diversos órgãos do corpo. Aqui, então, a gente consegue ver esse pequeno videozinho mostrando aí desmossomos e junções GAPs que mantêm as células do tecido epitelial muito unidas. Agora eu vou falar para vocês dos principais tipos de epitélios de revestimento sob o ponto de vista cito-histo-estrutural. Se nós considerarmos as camadas celulares em geral, os seguintes tipos de tecidos epiteliais de revestimento a gente vai encontrar no corpo. O simples escamoso, em que as células são bem achatadinhas, o simples cúbico, porque as células parecem cubos, e também o simples colunar, em que as células são mais espichadas, mais retangulares. Também nós vamos encontrar o tecido epitelial estratificado escamoso, porque ele tem várias quantidades de células e elas escamam, né? Elas são perdidas, as células mais superficiais. O estratificado cúbico, o pseudoestratificado e também o transitório ou transitorial. Nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre eles. Em relação ao epitélio pavimentoso simples, ele é constituído por uma única camada de célula e ele pode ter nomenclatura diferenciada de acordo com o órgão. Por exemplo, aquelas células que recobrem o interior dos nossos vasos sanguíneos, elas são, na realidade, um tecido epitelial conhecido como endotélio, certo? Como a gente pode ver nessas lâminas histológicas aqui. Já o tecido epitelial cúbico simples é encontrado em órgãos como os túbulos renais, que fazem parte dos rins. Aqui a gente consegue ver, então, esses túbulos de uma maneira mais ampliada e eles vão ser super importantes na hora da gente filtrar o líquido e na hora da formação da nossa urina. O tecido cilíndrico simples ou tecido colunar, ele é encontrado recobrindo órgãos como o útero e a vesícula biliar. Aqui, ó, nessa imagem mais ampliada e que está pontilhada, eu consigo enxergar, então, uma célula epitelial desse tipo, essa célula colunar. Como vocês podem ver, ela é bem espichada e o núcleo ele fica mais próximo da base, não é? Em relação ao resto da célula.
Existe também o tecido epitelial que a gente conhece como tecido epitelial pseudoestratificado. Geralmente esse tecido, além de ser pseudoestratificado, ele é ciliado. Por quê? Porque ele, na realidade, é formado por uma única camada de células, só que os núcleos estão localizados em diferentes posições dentro do citoplasma. Então, no primeiro momento, parece que eu tenho um tecido com 2 ou 3 camadas de células, o que não é verdade. Na sua base apical, eu vou encontrar, então, estruturas especializadas que são os cílios e que vão ser responsáveis pelo batimento, não é, dessas células que vai ajudar a função daquele órgão. Por exemplo, nós encontramos o epitélio pseudoestratificado ciliado lá nas tubas uterinas, que vão produzir muco também e assim vão conseguir empurrar o nosso embriãozinho, que é fecundado lá na tuba, né, que é o óvulo é fecundado na tuba, em direção ao útero. Um outro tipo de tecido epitelial que existe é o tecido epitelial estratificado. Ele pode ser queratinizado ou não queratinizado. O tecido epitelial estratificado queratinizado é aquele que forma a nossa pele, ou mais especificamente a epiderme da nossa pele, não é? Aqui, nesse corte histológico, eu consigo ver ele. Ele vai estar ligado ao tecido conjuntivo através de uma camada germinativa que, além de produzir aquela membrana basal, não é, que forma aquela cola que liga o tecido conjuntivo ao tecido epidérmico, essas células germinativas aí é que vão dar origem às outras camadas mais superficiais da pele, até que aquelas camadas mais longínquas elas acabam não sendo nutridas e oxigenadas e elas acabam morrendo e se enchendo de queratina, formando a camada córnea que está sempre descamando, não é? E que às vezes, quando a gente vai para o sol, esse processo se intensifica. Por falar em pele, você sabia que, na realidade, a epiderme tem várias camadas? É isso aí. Então, ela começa com o que a gente chama de extrato germinativo, que é aquela camada germinativa constituída por células tronco adultas. Por quê? Porque durante toda a vida ela vai formar as outras camadas da nossa pele, começando pelo extrato espinhoso, depois vem o granuloso, o lúcido e finalmente o extrato córneo, não é? Formado de células mortas. Aqui, nesse esquema histológico, a gente consegue, então, reconhecer essas principais camadas da epiderme. A epiderme também tem estruturas importantes associadas a ela, mas como é o caso dos pelos. Só que o pelo ele é uma estrutura de origem epitelial que fica submersa lá dentro da derme. Aqui estão, então, os principais aspectos do pelo, não é? Ele é formado por um bulbo que vai conter uma matriz de células que faz com que esse pelo cresça, pelo folículo e pela haste do pelo, não é? Que aparece, então, na nossa pele, como a gente está vendo aí, e que vai formar, por exemplo, a barba dos homens. Existe um outro tipo de tecido epitelial estratificado que é conhecido como estratificado não queratinizado. Ele geralmente vai forrar todas as cavidades internas do nosso corpo, e aqui vale lembrar que aquela cavidade gastrointestinal que começa com a boca e termina lá na região colo-retal, ela é considerada uma cavidade externa ao nosso corpo. E, então, aquele alimento, aquilo que a gente come, ou, por exemplo, um medicamento, tem que ser absorvido por essas células desse epitélio estratificado não queratinizado, ok? Aqui, então, eu mostro uma imagem da histologia desse tecido, lembrando que, ao contrário do depósito da queratina que acontece na pele, no tecido não queratinizado vai haver uma grande produção de muco que torna ele, então, sempre úmido. Mas como é que esse muco vai ser formado? Geralmente por glândulas unicelulares que a gente conhece como células caliciformes, que a gente vai falar um pouco mais quando a gente falar sobre o tecido epitelial glandular.
Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns aspectos clínicos associados com a pele. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a questão do envelhecimento da pele. Sabe quando a gente aparece essas ruguinhas aqui, ó? Que isso é bem comum na medida que a gente vai envelhecendo? Pois bem, a maior parte das pessoas pensa que as rugas elas são ocasionadas pelo tecido epitelial. Quem forma as nossas rugas, na realidade, é a desorganização do tecido conjuntivo, aquele que está ali embaixo, certo? O nosso tecido epitelial ele tem uma alta taxa de regeneração e, basicamente, ele não envelhece, certo? Existem outros aspectos clínicos que podem estar associados com o tecido epitelial. Por exemplo, a chamada xerostomia, que é aquela boca seca, que vai acontecer quando, por exemplo, a gente toma uma grande quantidade de medicamentos que fazem com que as nossas glândulas salivares não produzam muco suficiente para recobrir a nossa cavidade bucal. Outro tipo de afecção que pode estar associado com o tecido epitelial é a chamada estomatite, que é uma espécie de inflamação que dá ou dentro da gengiva, na boca, não é? E que pode dar até muita dor, como é o caso da afta que a gente está mostrando aí. Nós também podemos ter doenças mais graves associadas com o epitélio bucal, como é o caso do câncer de boca ou de língua. Existem também algumas doenças genéticas que podem afetar o nosso tecido epitelial. Uma delas é a chamada xeroderma pigmentosum. No xeroderma pigmentoso, as pessoas que são portadoras dessa doença, elas não têm a capacidade de ter uma enzima de reparo que pode, então, reparar o nosso DNA quando ele é exposto, por exemplo, à radiação ultravioleta. E aí, aquele acúmulo de mutações pode causar alterações muito graves nas pessoas que são portadoras. Por isso que, quando uma criança hoje é detectada com esta mutação, o único remédio é uma proteção constante para evitar que a pele dela entre em contato com esse tipo de agente externo. Então tá, pessoal, esses foram os principais aspectos relacionados com o tecido epitelial de revestimento. Vamos passar para o tecido epitelial glandular agora. O nosso corpo tem vários tipos de glândulas que produzem secreções diversas, como a glândula pineal, a hipófise, a tireoide, o timo, o pâncreas, as suprarrenais e os ovários e testículos, que são as nossas gônadas reprodutivas e que também são glândulas. Além disso, a gente vai encontrar glândulas associadas ao tecido epitelial, como é o caso das glândulas sudorípara, de gordura, mamárias e salivares. Todas essas glândulas elas são formadas por tecido epitelial. O tecido glandular pode ser dividido em glândulas pluricelulares e unicelulares. As unicelulares são aquelas células caliciformes que eu falei e que são muito encontradas em órgãos que precisam estar muito bem umidificados. Esse é o caso, por exemplo, do trato respiratório, também das tubas uterinas ou da traqueia. Aqui, então, eu apresento um pequeno videozinho destacando as células caliciformes, que estão distribuídas aleatoriamente na camada epitelial e, como vocês podem ver, elas são cheias de grânulos dentro delas e esses grânulos estão cheios de muco que são liberados para o ambiente externo. Um exemplo de células pluricelulares é a glândula da tireoide, que é composta por uma única camada de células que, em conjunto, circundam uma substância coloide produzidas por essas células, que vão ser super importantes na hora de produzir o hormônio da tireoide. As glândulas salivares também são glândulas pluricelulares e a gente encontra elas na nossa região bucal em 3 lugares. As glândulas que formam as glândulas salivares parótida, submandibular e sublingual,
como a gente pode ver nesse esquema aqui. Quando a gente olha mais de perto o tecido epitelial que forma a glândula salivar, a gente encontra aí estruturas diferenciadas, conhecidas como ácino mucoso e ácino seroso. O ácido seroso ele está relacionado com a natureza química da secreção dessa glândula. Ela forma uma secreção mais líquida, rica em compostos proteicos, não é? E ela também vai ser encontrada, esse tipo de secreção, em outras glândulas, como, por exemplo, o pâncreas, a tireoide, que também produzem secreções serosas. Nas glândulas salivares, eu também vou encontrar estruturas que produzem uma secreção mucosa, não é? E que ela é rica em compostos glicoproteicos conhecidos como mucinas. No caso das glândulas salivares, a gente diz que elas são mistas porque elas têm tanto ácidos serosos quanto ácidos mucosos. Aqui, ó, eu apresento nessa figura e principalmente nessa lâmina histológica as diferenças estruturais, estruturais entre um ácido mucoso, um ácido seroso e quando eu tenho também um ácido misto, em que eu tenho tanto células serosas quanto mucosas, formando então essa estrutura. As glândulas também podem ser classificadas pelo seu tipo de secreção. Elas podem ser, então, merócrinas, apócrinas ou holócrinas. O que é isso? As glândulas merócrinas são aquelas que os produtos de secreção são liberados por exocitose, ou seja, formam pequenas vesículazinhas que são liberadas para o meio externo. Esse, por exemplo, é o caso das glândulas salivares e também da glândula lacrimal. Certo? Já as glândulas apócrinas, quando elas vão liberar os seus produtos, elas destroem parte das células, então ocorre uma perda parcial da glândula, que imediatamente tem que ser regenerada antes de conseguir produzir novas secreções. Esse é o caso das glândulas mamárias. E também tem um outro tipo de glândula que são as holócrinas, que quando os produtos são sintetizados, essa glândula ela só vai liberar se ela morrer. E esse é o caso, por exemplo, das glândulas sebáceas. As nossas glândulas também podem ter origem embrionárias e estruturas diferenciadas, e elas então podem ser classificadas em glândulas exócrinas e endócrinas. Vamos dar uma olhada como é que isso acontece. As glândulas exócrinas são aquelas que os produtos são liberados através de ductos que a própria glândula possui. Geralmente, as glândulas exócrinas, elas expelem então os seus produtos para a região externa do corpo ou mesmo para dentro da nossa cavidade corporal. Por exemplo, nós temos uma parte do nosso pâncreas que é exócrina. Já as glândulas endócrinas, elas não vão ter ducto, mas vão ter vasos sanguíneos associados a elas, o que faz com que os produtos por elas sintetizados caiam direto na corrente sanguínea. Em termos embriológicos, o que acontece é que, como a glândula ela sempre é um tecido epitelial que penetra no interior da derme, quando a glândula exócrina ela é formada, ela nunca perde contato com o tecido epitelial que deu origem. Por quê? Porque esse contato é feito pelo ducto, enquanto que nas glândulas endócrinas, ocorre a perda desse contato por apoptose e naquela região que se forma a glândula, ocorre a indução da angiogênese, ou seja, da formação dos vasos sanguíneos que vão levar o produto dessas glândulas. Em relação às glândulas exócrinas, a gente pode ter várias conformações histológicas, certo? Então, a gente pode ter glândulas tubulares simples, como a gente encontra nas glândulas intestinais.
a gente pode ter glândulas tubulares ramificadas, como é o caso das glândulas gástricas e uterinas. Eu posso também ter glândulas tubulares enroladas, como a gente encontra nas glândulas sudoríparas e nas glândulas presentes na vesícula seminal. Nós podemos também ter glândulas chamadas de acinares simples, que a gente encontra, por exemplo, lá dentro da uretra do pênis, glândulas sebáceas, que são acinar simples ramificadas, glândulas tubular compostas, como a gente encontra no esôfago, glândulas acinares compostas, como a gente encontra na parte exócrina do pâncreas, que eu falei antes, e também tubular acinar composta, que a gente encontra nas glândulas salivares submandibulares. Enfim, nós temos todas essas possibilidades aí de variações estruturais. Vamos falar agora, então, um pouco sobre alguns aspectos clínicos associados com o tecido epitelial glandular, só para vocês saberem que existe. Por exemplo, podem acontecer carcinoma da glândula salivar, ou seja, um tumor da glândula salivar, que nem eu estou mostrando nessa figura aí. Também pode acontecer a formação de cistos por entupimento, digamos assim, da glândula, que daí vai acumular uma grande quantidade de saliva e células, como também é mostrado nesta foto. Eu posso também ter carcinoma de glândulas salivares, que são, na realidade, câncer. Esse adenocarcinoma da glândula parótida mostra, então, o câncer crescendo aqui perto da orelha e na região histológica, uma desorganização do tecido glandular salivar, não é? E havendo uma predominância agora de células cuboidais, que não tinha nada que está aí. E aqui chegamos no final da nossa aula de tecido epitelial de revestimento e glandular. Não se esqueçam de consultar e ler os livros disponíveis na biblioteca da faculdade de vocês, principalmente aqui da UFSM, no caso dos meus alunos, e também pode consultar o texto que eu deixo à disposição nesse site aí embaixo, que é o Bionline UFSM. Termino essa aula com o sambinha do Jorge Aragão falando de pele. Beijo! Podemos sorrir, nada mais nos impede. Não dá pra fugir dessa coisa de pele, sentida por nós, desatando os nós. Sabemos agora, nem tudo que é bom vem de fora. É a nossa canção, pelas ruas e bares, que nos traz a razão, relembrando Palmares. Foi bom insistir, compor e ouvir. Existe quem pode, a força dos nossos pagodes. Um samba se faz, prisioneiro pacato dos nossos tantãs. Um banjo liberta da garganta do povo as suas emoções, alimentando muito mais a cabeça do compositor. Eterno reduto de paz, nascente das várias feições do amor que é que tem arte popular. Xuxa.